Olá, hoje nós estaremos trabalhando nesse programa um tema muito precioso. Um tempo em que estamos vivendo cheio de preconceitos, um tempo em que nós olhamos a partir dos estereótipos, a partir daquilo que é o estigma lançado sobre o outro. Começamos a ser desafiados por Deus a mudar o nosso olhar. Eu e você, debaixo do temor de Deus, por fé nos princípios espirituais da palavra de Deus, somos conduzidos por um outro caminho. Eu quero falar nessa tarde de domingo a respeito do perigo de uma história só. Há poucos dias atrás tive acesso a uma autora, uma estudiosa nigeriana, o nome dela é Chimamanda Adichie, e ela fala a respeito desse perigo de uma história só. Quando você ouve falar de uma pessoa, e isto está carregado de um certo julgamento, nós tomamos aquilo como verdade absoluta. E às vezes nós nem questionamos. É a Maria, que adulterou, é o Antônio que é desonesto, de repente é o fulano que é brincalhão, é o outro que é rabugento, e a gente vai atribuindo alguns estereótipos e rotulando as pessoas porque alguém emitiu um julgamento, passou para nós e nós começamos a tomar aquilo como verdade, passando para frente como verdade e de repente, quando aquela pessoa se aproxima, ela já não tem mais uma identidade, ela é o que disseram sobre ela. É um perigo muito grande quando nós acreditamos que existe apenas uma história sobre uma pessoa. Quando alguém faz um julgamento sobre uma pessoa, ela está lançando mão de uma história, que não quer dizer que é mentira. Às vezes é uma história verdadeira, mas nenhuma história dá conta do ser humano por inteiro. Há sempre um outro olhar, há sempre uma outra verdade. É interessante a gente pensar sobre isso, por exemplo, quando estamos vivenciando crise entre amigos ou entre marido e mulher, e aí você vai ouvir uma das partes e ela lança a mão de um julgamento. Você vai ouvir a outra parte e o olhar é totalmente diferente. Há sempre verdades outras a respeito do mesmo fenômeno, a respeito da mesma situação. Eu quero trazer para a nossa reflexão a respeito desse tema o que registra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Nos versículos de 3 a 7, onde a palavra de Deus vai registrar a história de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E ela é tida ao longo da história como a mulher adúltera. Veja só a questão da força do estereótipo, do rótulo que é colocado sobre alguém a partir de um julgamento feito sobre esse alguém. Diz a palavra de Deus: "E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?" Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha, essa é uma história fantástica para a gente pensar a respeito desse perigo de uma história só. Você deve conhecer muitas pessoas e, naturalmente, nós somos seres humanos e, como humanos, nós estamos julgando tudo que vemos o tempo todo. Se é bom ou ruim, se é certo ou errado. O julgamento, em tese, não é um problema, desde que você não ponha em xeque o caráter do outro, a intimidade do outro, a privacidade do outro. Você pode julgar, por exemplo, isso é uma faculdade mental legítima, a diferença entre o que é preto e entre o que é vermelho, entre o que é salgado e entre o que é doce. Então, se estamos no juízo perfeito, vamos fazer ou emitir esses julgamentos. Mas o julgamento que eu estou tentando compartilhar é o julgamento a respeito daquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos, não podemos perceber, uma vez que se trata da privacidade, da intimidade, da particularidade da vida das pessoas. Olhamos para alguém e não temos muito acesso à privacidade dela e fazemos um julgamento, por exemplo, mas como fulana é metida, soberba, como Beltrano é burro, é ignorante, como fulano de tal se ocupa de coisas fúteis, e a gente vai ao longo da história de vida, olhando para as pessoas e fazendo juízo de valor. Essa mulher, ela chega no meio de uma multidão e ela tinha uma única história, e a história que é registrada é a mulher adúltera.
A mulher que foi pega em flagrante adultério. Bom, se ela tinha essa única história, e a lei naquele momento dizia que alguém pega em flagrante adultério, deveria ser apedrejado em praça pública. Estamos falando da figura da mulher, figura feminina. Então, os homens ali reunidos se ajuntam e eles estavam ali prontos para matá-la em praça pública, apedrejada. De repente, eles, para testarem Jesus, a colocam no meio e começa a perguntar, indagar de Jesus. E aí, como é que a gente lida com isso? O que o senhor diz a respeito? E ao invés de responder a indagação do que fazer, ele devolve a pergunta em forma de desafio. Ele diz, olha, quem não tem nenhum pecado, seja agora o primeiro a lançar uma pedra. Lance uma pedra. Se não tem pecado, lance uma pedra. A Bíblia diz, então, que um por um foi deixando cair as pedras e foram saindo até que sobrou Jesus e aquela mulher. E eles começam a dialogar, começam a conversar. Especialmente Jesus fala ao coração daquela mulher e de repente pergunta a ela, mulher, ninguém te condenou? E Jesus então sabia da resposta, mas vai indagar a fim de estabelecer ali um vínculo com aquela mulher, um diálogo, e ela diz, não, ninguém me condenou. Ele diz então, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Bom, o que nós podemos aprender nessa história? Todas as pessoas ali estavam já prontas, com um juízo de valor firmado, com um julgamento feito a respeito daquela mulher. Ela adulterou, ela é uma mulher adúltera, logo ela tem que morrer apedrejada. Mas será que essa era a história toda daquela mulher? Será que no meio daquela história também não haviam outras histórias, por exemplo, de homens que se deitaram com ela e que eram casados e que feriram a lei também? De jovens que tiveram a primeira experiência sexual com aquela mulher? Será que aquela mulher, ao ser colocada como uma mulher adúltera, como se fosse uma única história, também não conjugava outras histórias? Por exemplo, a Bíblia não diz se ela era mãe, se ela tinha pai e mãe vivos, não diz se ela tinha família. A Bíblia não vai registrar se ela tinha algum trauma, alguma dor, se ela estava passando por lutas, mas Jesus faz algo impressionante. Ele para e dá voz para aquela mulher, coisa que aquela cultura não permitia e coisa que aquela multidão não havia feito. Ele dá voz para aquela mulher, porque ele sabia que para além de um pecado cometido, havia um coração precisando de ajuda, de perdão, de resposta. Um coração gritando por socorro, por salvação. E é isso que ele faz, ao ouvir aquela mulher, ao vê-la no desespero e vendo o coração dela gritando por socorro, gritando por perdão. Ele então diz, eu também não te condeno, levanta daí, vai e não peques mais. Isso pressupõe o perdão liberado. Pressupõe que Jesus enxergou além do adultério, enxergou para além do estereótipo, mulher adúltera. Ele enxergou uma mulher frágil, uma mulher adoecida pelo pecado, uma mulher gritando por socorro, uma mulher que precisava ser amada, aceita, acolhida, uma mulher que precisava ser respeitada, uma mulher que precisava ter a sua honra, a sua dignidade resgatada, uma mulher que precisava experimentar uma vida de verdade. E essas outras histórias a respeito dessa mulher só surgiram porque Jesus não fez um julgamento antecipado, não agiu baseado no pré-conceito, não agiu baseado no estereótipo, não agiu baseado no rótulo. Ele pôde olhar para o coração. A Bíblia diz que nós não devemos julgar segundo a aparência. Evangelho de João, capítulo 7, verso 24. Mas é o que normalmente fazemos, julgamos pelas aparências. É a impressão que temos, é o que achamos e começamos a julgar. Olha, é tão fácil julgar as pessoas. Eu sei que você e eu cometemos esses erros, mas se nós tivermos consciência, e é isso que a palavra nos adverte, que tenhamos consciência sobre o perigo dessa história única, o perigo de achar que a pessoa errou e aquela é a única história sobre ela, portanto é o julgamento que faço, nós então iremos repensar a nossa própria história, porque assim como ela erra, assim como ele erra, nós também erramos e precisamos de um lugar seguro em que podemos ser acolhidos, amados, aceitos, inclusive para compartilhar a nossa dor e pedir socorro. Não julgueis para que não sejais julgados. Há sempre uma história única por trás de um julgamento preconceituoso. Pare mais para ouvir. Você faz um juízo rápido do seu esposo,
Você lança juízo sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu patrão, sobre um amigo que se comprometeu em algo com você e por alguma situação não pôde honrar. Você começa a fazer julgamento. Ao invés de fazer julgamento, pare para ouvir. E ao parar para ouvir a pessoa que está diante de você, é possível que além de uma história que você já está aprendendo e achando ser verdade, vão aparecer outras histórias, outras verdades. Você vai conhecer um outro lado daquela mesma situação em que você não estava percebendo, porque se ocupou no lugar do juízo, enquanto deveria ser irmão, amigo, se aproximar e olhar para o coração daquela pessoa e deixá-la se abrir, a fim de que ela não seja julgada, mas seja ajudada, entendida e, se necessário, perdoada, restaurada, transformada. É o que o Senhor fez com aquela mulher. Há sempre uma história que precisa ser conhecida. Quantos julgamentos você já não fez? Lembra de alguns? Talvez, se você voltar na história e se essa pessoa estiver viva, buscar se encontrar com ela e indagar sobre algo que na época você não indagou, talvez você descubra outras razões que justificou aquele erro. Talvez não justificou, mas explicou um determinado erro, uma falha, um fracasso, uma situação difícil. O desafio desse momento é que arranquemos do nosso coração e do nosso olhar e da nossa boca toda a postura preconceituosa, todo o entendimento baseado no estereótipo, no rótulo, no que superficialmente a gente enxerga no outro, e possamos nos doar como irmãos, como amigos, como seres humanos, para perguntar para o outro, antes de julgá-lo, por que é que isto aconteceu? Por que é que você agiu assim? Por que é que você está tomando essa posição? Por que é que você fez essa escolha? Bom, Jesus fez isso com essa mulher. Ele não expôs ninguém ao ridículo, mas poderia ter feito. E se ele fizesse, chegaria à conclusão de que aqueles que tentavam apedrejá-la, muitos destes, certamente devem ter tido, no mínimo, algum tipo de desejo por aquela mulher, e alguns talvez até se deitou ou se deitaram com ela. Em outras palavras, todos somos pecadores. E a melhor coisa a fazer é ouvir mais antes de julgar e clamar pela graça e pelo perdão de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados. Não pense que existe apenas uma história. Há sempre uma outra história que eu e você não conheceremos até que paremos para ouvir a outra pessoa. E ouvindo, iremos acessar o coração, a privacidade, a intimidade e saberemos o porquê de muitas ações ou omissões. Olha, há um texto, na verdade, um pensamento de William Hazlitt. Ele é um escritor inglês que fala muito na linha do humanismo, do existencialismo, e ele diz o seguinte: o preconceito é o filho da ignorância. Eu acho essa palavra perfeita. Eu vou repetir. O preconceito é o filho da ignorância. É porque ignoramos a história do outro e achamos que já sabemos tudo sobre esse outro e temos a nossa história sobre ele, é que nós nos colocamos como pessoas ignorantes. Aquele que é sábio, ouve mais antes de julgar. Apreende a verdade a partir da intimidade e da privacidade do outro, que pode ser acessada por uma boa conversa, por um bom diálogo, emprestando um ombro amigo e um lugar seguro para essa pessoa ser cuidada. Eu queria que você pensasse sobre isso e que Deus abençoe tremendamente a sua vida a partir daquilo que nós acabamos de refletir. Deus te abençoe e que você entenda, como eu estou sendo desafiado a entender, que não nos cabe o julgamento. Deus abençoe a todos.